E agora vamos bater um papo com Franklin Batista, presidente do Sindicato dos Hoteleiros da cidade de Teresina. Franklin, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Bom dia. Prazer imenso estar por aqui. Estamos à disposição aí da comunidade, da sociedade em geral e da nossa categoria hoteleira, né? Estamos em negociação agora. Que bom! Negociação. Chico Gomes e Eliezer. Bom dia, Vocês Frank. se gostam muito de viajar, de estar nos hotéis, né? Bom dia, Franklin Batista. Satisfação receber você aqui, meu irmão. Eu sei bem o que é isso, a questão de negociação coletiva de trabalho. Como é que está aí o andamento da convenção coletiva, que pé está? As cláusulas sociais estão sendo mantidas nesta convenção coletiva do ano que se inicia? Sempre você já tem experiência, fez parte muito tempo do movimento sindical, sabe como é as negociações coletivas, né? Quando a gente pensa que está, vamos dizer assim, tudo negociado, aparece alguma coisa que atrapalha, que dificulta ali. Mas nesse momento a gente está no período de minuta proposta, né? Já lançamos, discutimos as minutas propostas com as categorias de bares, restaurantes, hotéis e similares de Parnaíba e Luiz Correia, Teresina e demais cidades. E já encaminhamos para os sindicatos patronais, né, as minutas para serem avaliadas, e a gente já começou as negociações agora já a partir de novembro. Primeira semana de novembro a gente já quer começar as negociações desse setor. E das lavanderias do estado do Piauí, a gente teve a nossa Assembleia Geral para discutir a minuta proposta neste sábado, que foi aprovado por unanimidade, e a gente já está encaminhando hoje para a FEComércio, que não tem o sindicato patronal, mas a gente está nas negociações da Federação do Comércio. Franklin, eu quero perguntar a você aqui acerca da questão do associado, do trabalhador em si. Nós sabemos que há muita crítica em torno disso, mas eu mais do que ninguém, e você, sabemos da importância da questão da contribuição da associativa do trabalhador. A que pé está essa questão entre o sindicato dos hoteleiros e o filiado, o trabalhador? Como é que está essa conquista para que o trabalhador venha a tornar um contribuinte da instituição? Chico, como você sabe, na verdade quando a gente entrou no movimento sindical lá em 2013, né, primeiro mandato, até relembrar um pouco, o primeiro mandato a gente estava começando ali a entender o que era o movimento sindical, né? Primeiro mandato a gente entrou como vice-presidente, depois estive como presidente, até nosso companheiro não me chamou de presidente ainda, mas a gente hoje está no financeiro do nosso sindicato. Isso. Era para o nosso presidente estar aqui hoje presente, mas infelizmente ele com algumas demandas no mesmo horário não pôde vir. Mas tratando-se da contribuição, desde quando a gente entrou no sindicato, que lá na época existia a contribuição confederativa, assistencial, e que era sindical. E mais o imposto sindical, né? Então quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente tirou foi a assistencial. Modificamos o nome da confederativa para assistencial e eliminamos o que era a assistencial no período. E hoje a gente tem a contribuição assistencial e a negocial, que depois que saiu a sindical a gente só reajustou ali. Então sempre mantivemos duas contribuições e sempre falamos para os nossos trabalhadores da importância que é ele estar afiliado. A gente não cobra uma contribuição do trabalhador que não é afiliado, né? Nossa contribuição é para os trabalhadores que estão realmente associados ao sindicato, e a negocial, que é uma vez no ano, para as despesas com a assistência das negociações. Dentro de todo o parâmetro que a gente já construiu dentro do nosso sindicato aqui no estado do Piauí, graças a Deus a gente tem um número de filiados muito bom. A gente tem uma rotatividade muito grande no nosso setor que dificulta um pouco a manutenção do sindicato, né? Tipo, a gente hoje estamos com 4.000 filiados. Daqui 1 mês, 2 meses, estamos chegando no período de alta temporada na nossa gastronomia aqui no estado. Aí aumenta, né? Aumenta o número de trabalhadores, a gente vai chegar até eles, filia os trabalhadores, mas quando dá em janeiro, fevereiro, aí começa as demissões novamente. Pela dificuldade de contribuição, deve ser isso, né? Como é? Pela dificuldade deles manterem a contribuição? Não. Pela contratação em si, né? Isso, porque na realidade esse período aqui é o período de alta contratação, né? Alta temporada, começa já outubro, novembro já começa as confraternizações, dezembro também. Janeiro é um período que ainda é bom no nosso movimento, né? Janeiro a gente ainda tem um fluxo muito bom de restaurante. Eu acho desculpa te cortar, mas eu acredito que até ali o carnaval ainda vai, né? Ainda é um período até mais ou menos. Janeiro já cai. Porque dezembro já é o movimento final ali. Janeiro são os resquícios das confraternizações, que aí tem, tipo, nossa categoria. Quem trabalha em bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares, essa categoria não faz a confraternização em dezembro. Geralmente é em janeiro, né, que é quando terminou as confraternizações do pessoal que
faz ali em dezembro. É tipo a segunda-feira, né? O dia do garçom, né? Isso. E aí no carnaval já o nosso movimento aqui já é mais fraco, já vai melhorar onde? Em clubes, né? Espaços de lazer, lá no litoral. Então são esses espaços que aumentam. O governador Rafael Fonteles deu uma declaração no último dia do Piauí, enquanto ele fazia entrega de viaturas ali em frente à Assembleia, que enquanto ele for governador não tem enforcamento. Muito importante essa fala dele, que para mim eu sempre critiquei essa questão. O brasileiro, ele às vezes questiona que o nosso país tem, o empresário brasileiro, questiona que o nosso país tem muitos feriados, não é assim? A gente tem que concordar que realmente temos muitos feriados. 12 nacionais, né? 12 nacionais, mais alguns municipais, né? Então assim, e estaduais. Então assim, dizer para o governador que ele é governador do estado, né? E a gente tem várias categorias. Um feriado desse, ele pode prejudicar o comércio da Teresina, de Campo Maior, de algumas cidades. Ou nem todas. No litoral, por exemplo, quando ele enforca um feriado desse, ele vai beneficiar quem? Ao nosso litoral. Então as pessoas vão viajar para onde? Eu, particularmente, eu sou maranhense, piauiense de coração, amo demais minha cidade de Teresina, nosso estado de Piauí. Mas quando eu saio que num qualquer feriado ou qualquer dia de final de semana, eu quero ir para o meu litoral, que é Luiz Correia, Barra Grande, quero ir para Pedra do Sal. Então, assim, às vezes pode prejudicar um comércio, mas pode beneficiar outro. E a vida, ela funciona assim, né? Então, o nosso comércio hoteleiro, ele precisa, inclusive, do engajamento maior do nosso governo do estado. A gente teve na Pedra do Sal agora, recentemente. Pedra do Sal, a gente tem um grande índice de informalidade. A gente conversou com alguns empresários, de leve ali, entendendo como é que é o mercado. Então, ainda falta muito investimento dentro do nosso tabuleiro praiano, né? Dentro da nossa praia. Pedra do Sal, Luiz Correia. Andei numa praia agora recente, foi a primeira vez que eu andei nela lá, que eu não estou lembrado do nome. Maramá. Então a gente percebe ainda que falta a presença do Estado ali. Não é na cobrança do imposto, né? Não é na tarifa. Na infraestrutura? É na infraestrutura, no treinamento dos trabalhadores, na capacitação. A gente tem conversado com o presidente da Abrazel para a gente tentar levar um projeto para essas cidades, para esse setor praiano. E a gente possa ter um atendimento melhor. A gente percebe que nossos piauienses, nossos trabalhadores da nossa categoria, são muito hospitaleiros, né? Eles são muito recepcionam bem, eles tratam a gente bem. Assim, eu fui recebido com um carinho muito grande esse final de semana na praia, final de semana passado que eu estive lá, e olhando, observando o nosso atendimento. Agora falta um profissionalismo ali, falta que realmente o sindicato patronal, o sindicato laboral, o governo entre com essa responsabilidade para esses trabalhadores e esses microempresários ali dentro, até para eles se registrarem, que a gente observa que alguns deles nem registrados são ainda. E Frank, eu quero fazer uma pergunta a você aqui. Na realidade é retornar, porque quando a gente falou em associativa, em filiado, muito se vê, não, é só simplesmente o filiado, é só pela questão de representatividade da instituição para com o trabalhador. Quando na realidade não é só isso. O sindicato oferta diversos outros serviços alheio a uma representação junto às instituições. Eu pergunto a você, quais os serviços ofertados e o que o associado tem direito e o que o não associado não tem direito? Qual é a diferença aí? Chico Gomes, é uma coisa que você coloca muito importante, que hoje nós somos pioneiros em muitos benefícios aqui em Teresina. A gente, em 2019, criamos, na nossa convenção coletiva, o benefício social familiar. Esse benefício social familiar, ele abrangia as famílias entre, tipo, a mãe da categoria que ia ter o bebê, ela era beneficiada em R$500, né? E mais um auxílio farmácico de R$200. Se a mãe e o pai fossem da mesma categoria, independente de ele estar associado ou não, eram R$1.000. 500 para um, 500 para outro, mais 200 farmácias para cada um. Para auxiliar ali na chegada do recém-nascido. E a gente conseguiu a transferência desse benefício social familiar para o benefício saúde do trabalhador, no qual a gente consegue que o empresário pague por trabalhador e é beneficiado todos os trabalhadores, independente dele estar afiliado ou não. Esse benefício ele varia entre a odontologia, procedimentos básicos, ginecologista, obstetra, clínico geral, pediatra, psicólogo. Então, tudo dentro do atendimento na Fundação da Saúde, na Fundação da Hotelaria e Gastronomia do Estado do Piauí, que faz esse trabalho da saúde do trabalhador. E tem os procedimentos. Isso abrange todos os trabalhadores da nossa categoria que estejam com a carteira assinada. E para os trabalhadores que são filiados, aí entram outros benefícios, que a odontologia, ele sai da parte básica e já entra para uns procedimentos mais avançados. E temos também o setor jurídico, acompanhamento na rescisão, depois da reforma trabalhista, infelizmente a homologação não é mais obrigatória no sindicato, e todo o acompanhamento ali daquele trabalhador.
Bom, falamos aqui, então, dos direitos, enfim, da pessoa, né, que trabalha, né? Agora vamos falar o seguinte, a respeito do empregador, né? Você falou em Maramá que o Estado precisa estar mais presente, né? Para adequar, para informar, para deixar, né, ali o dono, né, o hoteleiro, enfim, mais apto a atender a comunidade e com referência à qualidade, né? A qualidade do que é servido, né, no setor. Vocês também trabalham, fiscalizam? Como é que é visto isso? Olha, com relação à qualidade, primeiro, assim, as cozinhas do Piauí são uma das melhores do Brasil, né? A gente, em alguns congressos que a gente anda, a gente costuma falar que a nossa culinária aqui ela é bem trabalhada. E o que falta hoje, na verdade, o que eu vejo na nossa categoria, o que falta é somente esse incentivo, tanto para a parte empresarial como para a parte laboral. Com relação a como eles cozinham, o que está lá dentro, isso aí já não cabe muito a gente. Né? Ele é mais para vigilância sanitária, isso. São esses outros órgãos. A gente vai mais no intuito de que quando esses órgãos cheguem lá, que é o que a gente costuma orientar também, é que chegue para orientar. Às vezes eles já chegam com o intuito já de penalizar, né? Que não é muito bom. Então, o nosso interior... As chamadas... seriam as blitz educativas, né? Eu acho que seria por aí. Blitz educativa ela é muito melhor do que uma blitz punitiva. Então, a gente, o nosso estado hoje, se a gente for olhar a nossa área de praia, a gente é muito bem atendido no que diz respeito a um cardápio. Você chega no nosso litoral, você olha o cardápio, é uma série de iguarias que tem ali, que eu já estou com água na boca aqui. Então, assim, são muitas comidas boas. Então, a gente está faltando mais, acho que uma orientação. A gente tem observado que o nosso empresário teresinense, ele tem ido mais a Teresina, ou a Parnaíba e Luiz Corrêa, e muitos empreendimentos lá estão sendo abertos por empresários daqui de Teresina. Então isso está tendo um crescimento muito grande. A gente olhou lá na Orla Marítima, alguns restaurantes que se avançaram nos seus cardápios. A gente tem olhado dentro da grande Parnaíba mesmo, porque Luiz Corrêa, quando dá depois de 6 horas, o movimento já é mais fraco. O pessoal vão para casa, ou vão para o hotel, vão para a hospedagem deles e vão para Parnaíba. Então Parnaíba aumentou muito o leque como é que se diz? Variedade, opções, de variedade, né? de opções para você estar frequentando, né? Então hoje a gente tem muitos restaurantes lá que tem aqui em Teresina que estão lá e com um cardápio muito mais variado e melhor do que o daqui de Teresina. O sindicato oferece qualificação ao setor nesse sentido? Sim. Para aperfeiçoar? Sim, a gente tem hoje aqui em Teresina, a gente já fizemos vários cursos, né, em média 8, 10 cursos por ano, né, em parcerias com algumas entidades sem fins lucrativos também, como também com a Abrazel, que é a Associação dos Empresários de Bares e Restaurantes. Eles têm ajudado bastante a gente nessa questão de fornecimento dos cursos e mudamos de sede, estamos de sede nova lá em Parnaíba agora e já estamos fazendo a ampliação e a adequação do espaço para a gente poder estar fazendo tanto o treinamento para garçons, garçonetes, culinária, cozinheiro geral, churrasqueiro, então camareiros também. A gente vai estar fazendo um trabalho bem desenvolvido para o nosso litoral. Que no caso aí, o sindicato tem a sede na capital e tem as subsedes nas demais regiões da cidade, do estado. Isso. Lá em Parnaíba a gente estava com a nossa subsede em espaço um pouco pequeno, a gente deu uma ampliada lá e agora a gente vai só partir para as adequações lá, uma cozinha muito boa para a gente poder estar ofertando curso de culinária e cozinheiro geral. E de forma gratuita, independente dos trabalhadores serem sócios ou não, a gente quer atingir a comunidade em geral, para que essa comunidade um dia possa fazer parte da nossa categoria. Como é que está a expansão? Pode ficar à vontade. Como é que está a expansão da atuação de vocês na região sul do estado? A região sul do estado tem uma situação de turismo também, tem diversos hotéis, a questão hoteleira lá é muito boa. Como é que está lá a atuação naquela região? Olha, a gente já teve andando, de 2014 até 2016, a gente deu uma trabalhada muito grande dentro da região sul, mas não tinha conseguido ainda a expansão da nossa carta de abrangência territorial. Essa abrangência territorial só eram 11 municípios, e a gente conseguiu agora, a gente só ia até Picos, né? Floriano, Picos, mas a gente chegou até Corrente, Bom Jesus, conversando com os trabalhadores, vendo como era que estava a situação naquela região, para que a gente pudesse, o semiárido que a gente chama do nosso estado do Piauí, né? Onde tem muitos trabalhadores ali do ramo de hotel, de bares, restaurantes. Somente a região da Serra da Capivara, né? Também, a gente tem lá em São Raimundo Nonato, base territorial nossa. E aí agora, por último, eu acho que está com uns 2 meses, se eu não me engano foi em julho, a gente fez a alteração do estatuto, onde a gente pede abrangência territorial para todo o estado do Piauí, com exceção de Campo Maior, pelo fato de ter um sindicato lá com uma base territorial lá já.
Então, assim, a gente já fez o registro e estamos esperando só a liberação da carta. Então, a partir disso aí, a gente vai começar a abrir novas subsedes. Reabrir a de Floriano, tentar abrir uma lá em Corrente ou em Bom Jesus, a gente tentar fazer um trabalho ali. Tem muitos trabalhadores, chegam a mais de 800 a 900 trabalhadores da nossa categoria naquela região. E voltando aqui às praias, eu tive em Recife, Porto de Galinhas, mas me deu uma saudade de Luiz Correia, porque é um lugar muito bonito, muito interessante, só que lá não é o sistema de barracas, né? É o sistema aquele sistema que você chega, né? Você chega com sua família, aí tem um cidadão parado, né? Ali com as tendas, com as cadeiras, ou você paga pelas cadeiras, e para não pagar, você tem que comprar os petiscos, né? Então, quer dizer, você paga, né, para ter aquelas cadeiras lá, você paga em torno na época eu paguei em torno de R$100, né, para poder ter uma barraca e ficar sentado ali na beira da praia. Ali, né? E me dá saudade porque nós temos muitos lugares bonitos, né, para serem visitados, né, muitos lugares até desconhecidos. E aqui eu acho que é um dos poucos lugares no Brasil que você senta numa barraca e você tem tudo. E não precisa pagar. Você não precisa pagar e tem tudo que tem direito, né? E ainda fica na sombra. E eu estava falando ali com uma companheira lá em Parnaíba, que quando termina as assembleias, a gente começa com um diálogo com os profissionais que ali estão, né? Então, depois da nossa assembleia lá em Parnaíba, eu conversei com elas. E elas, uma equipe lá trabalha tanto em Parnaíba como em Luiz Correia. O grupo empresarial deles tem empreendimento nos dois lugares. E eles estavam colocando que tem a parte das barraquinhas ali perto do Sesc, né? Tem umas barracas lá, uns bares, e tem umas barraquinhas que ficam lá na orla marítima mesmo, que ali é uma área do estado, né? Então eles não podem. Aí a gente conversando lá, diz, rapaz, eu ando com minha térmicazinha, que eu geralmente para as praias que eu vou, levo minha térmicazinha, tenho criança, tenho minha esposa. A gente leva as frutinhas dele, a gente leva um suco, alguma coisa. E às vezes a gente é questionado por aquela térmica, né? Se pode ou se não pode ali. Eu acho que a nossa orla marítima é uma das que mais bem trata isso, né? Tipo, você chega numa barraca ali da praia, você pode comer um camarão que a pessoa está vendendo ali. Às vezes a pessoa está vendendo até peixe. A mesma coisa que o dono do restaurante aqui está vendendo. Mas eles topam isso. Você não é coibido de comprar, né? Não, nem é coibido de comprar e nem um estabelecimento que hoje, por exemplo, se você tem um restaurante e vende camarão, peixe, chega uma pessoa dentro do seu estabelecimento para vender as mesmas coisas, né? Então, chocar. Então já fui em praias de Fortaleza, já fui em praias de Fortaleza, já fui em praias de vários lugares, e lá, quando você chega com a térmica, ele quer saber o que tem dentro. Aqui não, graças a Deus, aqui no estado do Piauí, eles respeitam muito isso. Mas numa das barracas lá, a moça me falou que, não, Franco, mas se ele levar um vinhozinho, um uísque, não tem nada não, a gente cobra uma rolha. Eu digo, não, mas eu acho que não é legal. Ele tá lá na praia, bem na área do governo, que é nossa, né? E em Fortaleza eu achei uma coisa interessante, na praia de Iracema, eu estava lá sentado de boa, né, tomando Danone, como diz o Chico, e quando chega perto da hora do almoço, aí sai um cara correndo, né, em galera, digamos assim, oferecendo as marmitas, né, com peixe, com carne, com o que o cara quiser, também é coisa diferenciada. Às vezes o cara está na barraca ali, não quero comer um peixe, mas tem uma carne do sol, tem um frango, né, interessante também, no Ceará tem dessa. Bom, agora, gente, eu quero perguntar aqui, é importante perguntar, estou fazendo essa pergunta para todos os representantes de categoria, Frank, porque assim, nós sabemos da dificuldade que as categorias têm de conseguir conquistas. E aí eu pergunto a você, a sua categoria tem buscado uma representatividade junto aos poderes públicos, tipo, vocês pensam em lançar um candidato a vereador, por exemplo, para que vocês possam ter uma voz lá na Câmara Municipal de Vereadores, sem precisar estar batendo de gabinete em gabinete para pedir uma ajuda? Vocês estão unidos nesse sentido? E se estão unidos, quem seria esse nome? Chico, na realidade a gente tem assim, vamos lembrar aqui o período de pandemia, foi um período muito difícil da nossa vida, para todos, né? Para quem trabalha na comunicação, para quem trabalha em hotel, em bar, em restaurante, no comércio, foi para todos. Mas uma dificuldade maior foi para nós do setor hoteleiro, de bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares, porque nós mandaram fechar as portas tudo, né? Nós não podíamos abrir. Então isso foi difícil para os trabalhadores, isso foi difícil para os empresários, isso foi difícil para a família de cada um de nós, de trabalhadores, empresários do movimento sindical. Então foi uma dificuldade muito grande.
Então você imagina, na época, até lembrar aqui do nosso saudoso Firmino Filho, ainda era vivo, né, que nos ajudou bastante, nos deu muito acesso à cesta básica, a estar ali acompanhando esse trabalhador. E a gente foi com um projeto lá de lei para liberar os R$1.000 para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria. E microempresários, né, microempreendedor individual. Nesse projeto foi muito difícil. Primeiro a gente pediu, mandar um abraço aqui para o nosso deputado Franzé. Foi o Severo Eulalo, que a gente pediu também, era o deputado que eu acompanhava na época. Mas o autor do projeto foi o Franzé. A gente conversou com o Osmar Júnior, que conversamos com o governador, e fomos de gabinete em gabinete. Uma dificuldade muito grande, mas conseguimos, né, fazendo aquela campanha. E conseguimos ali aquele benefício dos R$1.000. Já a Câmara de Vereadores, a gente tem uma andança lá dentro muito grande, que a gente tenta projetos para os cursos profissionalizantes, para que a gente possa, tipo, agora mesmo nós paramos esse semestre, então não fizemos um curso, mas a gente quer começar o ano já fazendo vários, e não é barato esses cursos, né? E é importante que os vereadores, eles tenham um recurso que vem, que é o nome que ele chama emenda, né? Emenda parlamentar, que eles podem estar encaminhando, que não precisa encaminhar nem para a gente. Eles podem encaminhar diretamente para a Fundação Alferraz, e a Fundação Alferraz faz essa parceria com a gente. Né? Então, assim, é muito difícil a gente tratar dessa forma. Nós já fomos candidatos 2 vezes, né? Eu, particularmente, no meu nome, fui candidato em 2016 e 2020. Porém, a nossa categoria, em 2020, ela deu uma, vamos dizer assim, que apareceu mais pessoas sendo candidatos. E a gente vai sim lançar um candidato, nossa categoria, nosso sindicato, nossa entidade sindical vai lançar um candidato. A gente vai chamar os nossos profissionais que foram candidatos, vamos dar uma conversada com eles, vamos saber avaliar qual é o melhor nome e a gente tentar, mais uma vez, estar colocando. Eu acho importante, Gomes, a pergunta que você fez, e que todas as categorias deveriam trabalhar. Hoje a gente tem médico, vereador, deputado, a gente tem jornalista, vereador, deputado, a gente tem todas as categorias inseridas no meio da política. E às vezes a gente coloca as pessoas, alguns movimentos sindicais inclusive, eu não gosto da política, eu acho que não é bom envolver a política. O sindicato em si ele já é uma política. Né? Então aqui nós estamos conversando, nós estamos fazendo política, a gente está conversando sobre empreendedorismo, a gente está conversando sobre trabalhadores, gestão, sobre direito, né? Então tudo envolve a política. Então é importante que nós estejamos inseridos nesse setor, é importante que os trabalhadores, as trabalhadoras, os empresários também olhem isso com bons olhos e que a gente possa realmente, de fato, ter um representante, não somente na Câmara, mas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e que a gente possa um dia, a gente tem hoje uma pessoa da nossa categoria que chegou a ser senador, ele é lá de, acho que se eu não me engano é de Manaus, eu não me vem à memória o nome dele aqui agora, mas uma pessoa que sempre representou bem a categoria no estado dele, no município dele, e tem feito algo em benefício ao nosso país, mas ainda falta muita coisa, né? Muita coisa para que a nossa categoria realmente ela tenha esses espaços. Como exemplo, hoje a gente está discutindo a súmula, uma súmula do TST, no qual dá 40% de insalubridade, que é o grau máximo de insalubridade para as pessoas que trabalham com limpeza de banheiros coletivos. É uma luta que a gente está tendo com as camareiras, com o pessoal de serviços gerais. Então, assim, é um direito que a gente está discutindo sobre uma súmula. O empresário, às vezes, não quer dar porque ainda não é lei, só está na súmula, e fica esse embate. Então, se a gente tem um deputado federal, se a gente tem um senador, alguém que possa discutir isso e coloque em votação, que realmente transforme uma lei, acaba-se a discussão e a gente faz adaptações. Mais ou menos por esse ponto, mas a gente vai sim lançar o nosso candidato e a gente vai definir com unhas e dentes aí, como a gente diz lá no interior. Com diálogo, com conversamento, né? E a gente vai conversar com as pessoas para a gente poder realmente levar um nome que tenha peso e que possa, de fato, ter um representante lá unificar toda a categoria. Beleza, tirou a palavra. Às vezes o difícil é essa unificação, mas com trabalho. E às vezes a pessoa fala que a nossa categoria é desunida. Eu não conheço uma categoria que não fale isso. Então, assim, todo ser humano não é que ele seja desunido. Ele tem suas desigualdades, suas particularidades. Então, assim, eu tenho o meu pensamento, como cada um de vocês tem de vocês, e vamos supor que seja nós 4 aqui para a gente chegar nesse diálogo. A gente vai ter que chegar no diálogo da melhor forma possível para a gente chegar a escolher um. Não adianta ir nós 4, foi como foi a eleição passada, né? Fomos 5 candidatos e nenhum foi. Talvez se juntasse os 5, não daria para eleger um, mas se juntar esses 5 com a força dos 5 e mais a categoria, entendendo que está todo mundo unificado, eu acho que até a própria campanha sai de forma diferente e a gente começa a vir a ganhar por aí. Né? E como é que você vê essa situação? Por exemplo, o governo fala em fomentar, né, a cultura, o incentivo ao lazer, ao turismo, e a gente tem visto que alguns anos para cá, não sei, talvez até antes da pandemia, né, Luiz Correia é uma praia muito bonita, uma extensão muito grande, mas a gente vê ali, também não sei se é
claro, talvez não seja da alçada, né, do teu sindicato, mas a gente vê aquela praia tão extensa e apenas ali umas 5, 6 barracas só funcionando, e você vê aquela extensão, muitas barracas abandonadas, falta de incentivo. Como você vê essa situação? Olha, na realidade o que a gente vê não é só assim, a falta de incentivo ela tem, porém há um caminho. Eu conversei com um empresário lá do segmento há muito tempo, inclusive ele é envolvido, hoje está, se eu não me engano, ele foi vereador e vice-prefeito lá de Luiz Correia. Uhum. Na conversa que eu tive com ele, ele sempre se colocou uma pessoa muito, vamos dizer assim, que agressiva na questão de, na hora da venda, na hora de botar o produto dele de qualidade, o banheiro dele ser limpo, a cozinha dele ser organizada, o atendimento dele ser o melhor. O primeiro é colocar o sistema digitalizado lá dentro da praia, a pessoa fazer um pedido aqui e já sair na impressora lá na cozinha. E abrir toda segunda-feira, todos os dias na realidade, porque lá toda segunda-feira todo mundo fechava. Porque era fraco. Então, muitas vezes, quando você fecha o seu estabelecimento dizendo que ele é fraco, a pessoa já está com aquilo na cabeça. E Teresina era assim. Teresina, por que segunda-feira foi considerado dia do garçom? Porque era tudo fechado. Tudo fechado. Né? Então, o que aconteceu? Alguns restaurantes começaram a entender, não, se está tudo fechado, se eu abrir eu vou vender. Isso. E assim foi indo. Então, as pessoas vão saber que está aberto e vem. Exatamente. Então hoje, segunda-feira, é melhor do que uma terça, né? Que antigamente era o oposto. Então hoje lá em Luiz Correia, o que eu vejo que está faltando na realidade, falta o incentivo do governo, eu acho que falta uma organização entre eles, associativismo, o cooperativismo ali entre eles, que a Brasel até entre mais para lá. Foi o que eu conversei com o Eduardo, que ele já está indo mais para lá, que hoje é presidente da Brasel e também do sindicato patronal. Então, quando você tem esse associativismo e esse cooperativismo, você consegue ter um espaço maior de crescimento, né? Então, assim, Parnaíba e Luiz Correia, Parnaíba você vê que já o movimento está até melhor, mas Luiz Correia o que está faltando é os próprios empreendedores ter um desafio maior e enganjarem aquilo ali, né? Que eu acho que a clientela vai. Inclusive, se abrir à noite, também eu acho que seria movimentado. Interessante. Quem teve a maior ideia disso aí, eu até participei, que foi a primeira vez no Réveillon de 2002 para 2003, eu acho que foi o Monsanto que levou os refletores do Albertão para lá, que a praia ficou tudo iluminado lá e a gente estava lá. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que você tem um investimento maior, não só no setor de hotelaria, como de gastronomia, no comércio em geral, tudo se movimenta quando a economia está aquecida ali naquele momento. O papo está se encerrando, mas é importante que no seu encerramento, Franklin, você coloque aí qual a pedida, percentual de reajuste salarial da categoria que não foi colocado lá no começo. Na realidade, é porque a gente não fechamos ainda as negociações, aliás, o índice. A minuta, né? Não, fechamos, está tudo fechadinho, vamos caminhar hoje. Na verdade, nós não temos os percentuais ainda do INPC, não está tudo fechado direitinho, então a gente está colocando... Esses parâmetros, né? Os parâmetros que a gente vai colocar lá, a gente está colocando em torno de mais ou menos 5% acima do reajuste do mínimo. Porque se a gente coloca lá um valor fechado, que é tantos do INPC, a gente consegue estimar um ganho real. Limitado, né? Então a gente está colocando lá em torno de 7% de convenção para convenção. Vamos colocar 7% acima do INPC. Ok, então queremos agradecer, né, aqui ao Franklin, né, aí do Sindicato dos Hoteleiros, trazendo essas informações importantes